O que é que te motivou a melhorar o teu inglês e como é que descobriste o meu trabalho? Uhum. Ok, então, eu descobri, vou começar por esta aqui mais curtinha. Eu descobri o teu trabalho através do LinkedIn. Uhum. A navegar no LinkedIn, houve uma pessoa que me passou o teu contacto porque sabia que eu estava à procura de alguém que me ajudasse aqui a melhorar o meu nível de inglês. E, portanto, foi através do LinkedIn. Portanto, eu acedi a uma mensagem no LinkedIn, fui ver o teu perfil, identifiquei muito devido à ferramenta que tu usas, que é o Nera Language, e, e pronto, e achei que fazia todo o sentido. Entramos em contacto, conversámos as duas, houve aquela empatia inicial que eu acho que é extremamente necessária para duas pessoas trabalharem num processo que, apesar de ser inglês, não deixa de ser um processo de desenvolvimento aqui ao nível da língua e não só, mas também dos obstáculos que a pessoa tem relativamente à aprendizagem, os medos, o medo de falar mal, o medo da exposição, etc. E, portanto, foi assim que eu te encontrei, foi assim que nós começámos a trabalhar juntos. Relativamente à segunda parte da questão, o que é que me levou a querer fazer isto? Então, eu só tive inglês até o 12º ano, depois segui, aliás, do 10º ao 12º já era um ramo científico, portanto, depois não tive mais inglês e, portanto, e como não precisei de usar a língua nunca em conversação nas experiências profissionais que tive, portanto, eu li a documentação em inglês, mas ainda por cima era direcionada para uma área específica, que era a área científica, portanto, eu lia documentos em inglês, lia também livros em inglês enquanto estudei, mas nunca precisei de usar o inglês nem em apresentações, nem em conversação. Trabalhei sempre em empresas onde não havia, na altura, não é? Pessoas de outros países, agora isso já é super comum. Então, eu nunca tive que desenvolver a competência de falar inglês no dia a dia. E isso fez com que eu, para além de ficar muito presa ou perra, não é? Muito enfocada na conversação, porque realmente só falava inglês quando viajava, quando ia a algum sítio, durante aquela semaninha ou durante aquelas 2 semanas a pessoa evolui bastante, mas depois, se está o resto do ano sem falar, já não desenvolve, não é? E, portanto, o que eu precisava mesmo era de alguém que me ajudasse a criar uma estratégia para que eu conseguisse, no meu caso específico, que era o meu objetivo, elevar o meu inglês a um nível que eu pudesse também trabalhar em inglês. No fundo era isso. Muito bem. E, entretanto, começámos com sessões individuais da Neuro Language Coaching. E que mudanças notaste logo no teu inglês quando começámos a trabalhar juntas? Olha, eu já tinha tido aulas de inglês, vou chamar tradicionais, e também porque eu, no momento, eu já trabalhava, quando fiz essas aulas, já vou chamar aulas de adultos, frequentei centros de formação de inglês, eu não sentia que me ajudavam. Ou seja, provavelmente porque se calhar eu também não me disponibilizava o tempo suficiente para aquele tipo de aula tradicional dar o resultado. Mas o que eu sentia é que eu precisava de outra coisa, eu precisava de algo direcionado. Okay? Isto era o que eu achava na altura, eu achava que precisava de algo direcionado para mim. Então, Carla, o que é que tu queres, quais são os teus objetivos no inglês e o que é que tu queres melhorar? Era isso que eu sentia. E quando eu encontrei o teu trabalho, não só aconteceu isso, porque era um trabalho individual em que tu me perguntaste diretamente, ok, quais são os teus objetivos? Havia um programa geral onde eu era inserida, eram os meus objetivos no inglês, aquilo que eu já conhecia, já sabia que eram as minhas necessidades individuais, mas houve outra coisa que também foi muito, muito útil, que foi o processo. O processo de, ok, estes são os teus objetivos, mas nós vamos formulá-los de uma forma específica, não é? Para o nosso cérebro perceber o que é que se vai passar nos próximos tempos. Portanto, todo esse processo de acompanhamento, de haver objetivos, indicadores, uma estratégia, um plano de ação, faz toda a diferença, porque há uma motivação extra, não é? Há um acompanhamento extra e há uma motivação extra. E o facto do processo ser direcionado, individualizado para aquela pessoa, para as necessidades daquela pessoa, na minha opinião, faz toda a diferença. Carla, e tem sido uma jornada fantástica, porque depois não só tiveste as tuas sessões individuais e tiveste e estás a ter um progresso fabuloso, mas também saíste da tua zona de conforto e juntaste às nossas sessões em grupo Work Speak Circle. Durante este processo, consegues identificar aquele momento que fez o clique em que sentiste realmente o teu inglês deu aquele salto?
Olha, primeiro deixa-me dizer-te que eu acho que essas sessões têm algo de diferente e especial. Porquê? Porque nas aulas tradicionais nós também estamos em grupo e também falamos uns com os outros, não é? Mas o que é que eu acho que diferencia aqui? São grupos mais intimistas, portanto, são grupos mais pequenos. Eu acho que tu fazes isso já propositadamente, não é? Portanto, não estamos a falar de aulas de 20 ou 30 alunos, e nem são aulas, não é? Portanto, é um grupo de conversação onde há um número limitado de pessoas por sessão, e isso faz logo com que cada pessoa tenha um espaço confortável e grande para poder falar, e faz também com que nós nos vamos conhecendo, não é? Nós vamos conhecendo as pessoas que estão no grupo connosco, não do sentido da pessoa, mas no sentido de, se calhar, o nível que aquela pessoa traz para o grupo. Então, dentro do grupo há níveis diferentes, não é? Isso, ao início, poderia ser uma preocupação, que é quais os níveis de inglês que aquelas pessoas vão trazer para o grupo, mas quando nós deixamos ir essa preocupação, isso, como em tudo na nossa vida, é muito bom, porque uma pessoa com um nível maior de inglês que entra nesse grupo vai claramente motivar-nos e ajudar-nos a querer ser melhores e a acompanhar aquele nível. Portanto, no fundo, quase que posso dizer que nos puxamos uns aos outros, não é? Nos desenvolvemos uns aos outros sem nos apercebermos. Pronto, isso é um ponto muito interessante. Relativamente ao clique, é algo que eu gostava de referir e que nós temos vindo a ver as duas. Tu provavelmente já terias visto e presenciado isto noutros alunos, mas sentir isto é realmente, para mim, a grande diferenciação de um processo destes, que é uma coisa que eu não apreciava nas aulas tradicionais era os temas, ok? Havia temas que eram muito pouco interessantes na minha perspectiva, claro que seriam interessantes para outras pessoas, e eram temas que eu às vezes pensava, eu nunca vou usar isto na vida, em princípio, não é? E que não é, se calhar não é nunca vou usar isto na vida, não é este tema, não é este vocabulário, não é isto que me interessa desenvolver, neste momento, não quer dizer que não vá ser útil noutro momento qualquer. E aquilo às vezes fazia-me, uma pessoa sai do trabalho, já está cansada, às vezes não está com muita vontade de fazer mais nada a não ser descansar, e vai para uma aula e depois aparece um tema que não tem muito a ver com o nosso dia-a-dia, não tem a ver com os nossos objetivos pessoais de evolução no inglês, então parece que desmotiva um bocadinho, nós até podemos desligar da aula, e realmente no Work Speak Circle tu trazes temas muito, muito interessantes, e tentas com que, claro que há temas que para mim são mais interessantes que outros, mas eu penso que tu tentas fazer uma diversidade de temas que chegue a todos os alunos que tu lá tens. Ou seja, a ideia que me dá, e tu podes me corrigir se eu estiver errado, é que tu não pensas em temas à toa, só porque sim, não é? Tu direcionas os temas para motivar o grupo. Tu sabes as pessoas que vais ter no grupo e tu escolhes os temas que tu sabes que vão motivar aquelas pessoas. E tem sido exatamente nesses temas que tu provavelmente escolherás para me motivar a mim também, quando eu estou no grupo, que eu tenho visto esses cliques, ou seja, esta descoberta de que se eu falar sobre um tema que me é muito querido, que eu defendo muito, que eu gosto, que me faz vibrar, toda a fluência do inglês é diferente, não é? Nós já falámos disso várias vezes e até estamos a usar isso como estratégia. Exatamente. Então isso para mim tem sido, das várias vantagens que eu considero que este processo tem sido o ponto mais forte, porque é aí que eu depois vou buscar a maior fluência, a maior autoconfiança de que consigo falar fluentemente, gosto de falar fluentemente e que se vier uma situação em que eu tenha que falar fluentemente, eu sou capaz de o fazer sem pensar muito, não é? Sem estarmos ali a pensar na estrutura, nos tempos verbais, se estamos a errar, se não estamos, que é aquela fase inicial. Então isso para mim tem sido o grande clique, tem sido a grande estratégia, digamos assim. É muito giro referir-se ao grupo como intimista, porque é isso mesmo. O que eu começo a ver também é que vocês, eu naturalmente já tenho essa intimidade convosco, mas depois vocês também, entre vocês, também começam a ter, ainda há dias, um dos os participantes disse, eu quando vi este tema, estava ansioso para ver quem é que ia participar nesta sessão, para ouvir as opiniões, e quase que já estão a prever qual é a opinião do outro participante. Então, essa ligação, essa conexão que entre vocês criam é muito, muito interessante. Precisamente porque o grupo é pequenino, não é? Cada grupo tem um número muito reduzido de participantes e conseguem essa proximidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Carla, o que é que dirias a alguém como tu me contactaste porque eu fui referenciada a ti, digamos assim, o que é que dirias a alguém que está a pensar em juntar-se ao nosso programa, ou alguém que partilhe contigo que precisa de melhorar o inglês?
e que ainda está com dúvidas ou algum receio em tomar este passo, o que é que dirias a essa pessoa? Olha, primeiro diria que comigo funcionou, não é? Porque Uhum. eu já tinha experimentado duas vezes as aulas tradicionais em duas vertentes, uma com um professor particular, outra no instituto, e portanto acabava por me desmotivar sempre. E portanto este formato para mim funciona, portanto diria logo isso à primeira. Depois diria que tu tens diferentes produtos e portanto se a pessoa precisar de um trabalho mais individualizado, de aulas mais individualizadas, de um acompanhamento mais de perto e mais completo, tem. E se já tiver um nível interessante de inglês e que não precise tanto de um acompanhamento de perto e queira só manter ativa a língua no seu cérebro, também tens esse tipo de produto e, portanto, tu acabas por oferecer diferentes produtos para diferentes necessidades. Uhum. Okay? E pronto, e depois, finalmente, diria que o processo do Neuro Language Coaching, na minha opinião, sendo eu também suspeita neste tipo de trabalho, funciona. Uhum. Uhum. Ok, ok. Tens alguma coisa que gostarias de acrescentar que eu ainda não te perguntei? Olha, gostava de acrescentar que tu tens também uma vertente muito interessante, que é o facto de gostares muito destas inovações da inteligência artificial e meios digitais e etc. E estás sempre em cima do acontecimento relativamente a isso. E, portanto, estás sempre a levar aos teus alunos e às pessoas que acompanham novidades de como é que eles podem treinar o inglês e manter o inglês ativo. Por exemplo, recordo-me daquela vez que tu me disseste, olha, sabes que podes falar inglês com o ChatGPT, que era uma coisa que, pronto, realmente não me tinha ocorrido. Mas faz muito sentido, não só faz sentido hoje em dia, porque às vezes, quer dizer, antigamente já me aconteceu ligar alguém e dizer, olha, podes falar inglês comigo, não é? E a pessoa do outro lado tem que estar disponível, e se for uma pessoa que tem um nível maior que tu, às vezes até pode ser assim um bocadinho chato, não é? E assim, tu ao teres aquela ferramenta, podes estar na tua vida a fazer coisas em casa, até, se quiseres, e estás a treinar o inglês e não estás a requerer tempo de ninguém, digamos assim. E eu acho que nesse aspecto tu és muito prática e muito interessada em como é que, quando as pessoas não estão contigo, quando os alunos não estão contigo, podem estar a manter o inglês ativo na sua mente, para naquele intervalo entre as aulas, entre o grupo de conversação, não percamos a fluência e não percamos o contacto com a língua, porque isso, na verdade, não é que nós já não soubéssemos, mas é o fundamental, não é? É agora, quer dizer, se eu agora me desligar da língua, todo o trabalho que fizemos até aqui provavelmente se perderá, não é? Aquela aprendizagem mais fortes que não, mas a fluência, provavelmente sim, o vocabulário que aprendido. Então, este contacto é muito importante. E tu estás sempre a dar dicas novas, e isso é muito, muito interessante. Pronto, é muito interessante e acho que é muito vantajoso no teu trabalho. Sim. Então, tu fazes quase que como uma educação à questão da confiança, que nós, ou pelo menos eu, nem pensava muito nisso e desvalorizava no início, que é a questão de o nosso maior obstáculo muitas vezes não é a aprendizagem da língua, é a falta de paciência no processo de aprendizagem e a falta de confiança e muitas vezes o medo de estarmos expostos na falha, não é? No erro. E tu às vezes dizias isso e eu pensava, mas como não ter receio, não é? Se eu estou perante um cliente, se eu estou perante porque estamos a falar de uma vida profissional, não estamos a falar de uma viagem ou de um amigo que vem cá e nós queremos falar com ele, nós estamos a falar de profissionais que querem melhorar o seu inglês e levá-lo a um nível quase nativo, eu pelo menos diria o meu objetivo, não é? E portanto, claro que há um medo inerente de falhar, não é? Claro que nós não queremos que os outros percebam que nós não dominamos a língua. E realmente, cada vez que tu falavas na questão de, ok, mas se falhares, falhaste, tu não és nativa, tu estás em aprendizagem, não é? E ter esse acolhimento, ter essa consciência de que nós não nos podemos exigir uma perfeição quando estamos num processo de aprendizagem e não é a nossa língua mãe.
não é? E hoje em dia, estas gerações mais novas, o inglês é quase a sua língua, a sua segunda língua, e já é super fácil para eles, porque eles crescem com tudo em inglês, mas na nossa geração não era assim, não é? E quem não foi para a área de línguas não teve essa oportunidade. E, portanto, esta questão da confiança que tu também trazes muito presente, que é quanto mais confiança tu tiveres, quanto menos medo de falhar tu tiveres, mais o teu cérebro está disponível para surfar no vocabulário e na língua, não é? Quando nós ocupamos o cérebro com medo, com receio, com stress e com o pensar muito para não errar, não é? E a tensão que é o não errar e o não enganar e que os outros não percebam que eu estou engasgada, nós, na verdade, perdemos esta batalha ou esta oportunidade de fluir. E, portanto, juntando essa confiança, a boa emoção que é de falar de algo que nós gostamos, que nos faz vibrar, e ter um local seguro, que eu acho que foi algo que ainda não falei, não é? Um local seguro, tanto as sessões individuais contigo, como o grupo, é um local seguro. E, portanto, isso faz-nos também despir de preocupações de se eu vou errar ou não, ok? E isso é na verdade é como tudo na vida, quanto mais serenos, tranquilos, equilibrados nós tivermos, melhor será o nosso desempenho, porque todo o nosso foco e toda a nossa energia está naquilo que nós estamos a oferecer, naquilo que estamos a deitar cá para fora. Quando estamos ocupados com muitas preocupações e com muitas crenças e com muito stress, o nosso desempenho vai ser pior. E aqui no inglês isso é muito claro, não é? É muito claro. E tu fazes esse processo connosco. Tu estás sempre a relembrar, não é? Ok, não faz mal falhar, ok. E se tiveres confiança, mesmo que falhes, é diferente, não é? Nós, quando falhamos com confiança e falhar sem confiança, o que passamos para o outro lado é totalmente diferente, não é? E ter esta humildade que estamos em aprendizagem, humildade e aceitação, não é? Que estamos em aprendizagem e que, sim, podemos falhar, porque, não só porque somos humanos, mas porque estamos em aprendizagem, é muito importante para a evolução. Sem dúvida. E muitas vezes é esse trabalho mesmo de aceitar, ok, eu bem ou mal, eu aceito o inglês que tenho, respeito o meu processo de aprendizagem e, ok, vamos lá. Depois com o tempo, com a aprendizagem, melhorar cada vez mais, sem dúvida, e ganhar essa confiança. Sim, isso é o primeiro passo, sem dúvida.